Chegando aqui a mais uma live. Marília e Alexandre, pode abrir as câmeras aí para a gente mostrar nossa carinha, nossa face para o pessoal. Chegando aqui. Bom dia! Bom dia! Parece. Opa! Peraí que tem sons, muitos sons aqui. Não tá abrindo a câmera. Peraí que eu vou ver se eu liberei aqui os vídeos das pessoas, porque eu sou assim, às vezes eu não libero o vídeo dos participantes. Tenta aí, Marília e Alexandre. Já foi. Agora sim, né? Falei. Tudo bem, pessoal? Oi, bom dia. Bom dia, mais uma live aqui do FestQuali, nosso evento, nosso festival da qualidade e inovação. Isso é sensacional, esse evento, cara. Sensacional. Cheguei aqui animadíssima. Deixa eu só... A gente está se ajeitando. Quem tá aí pode nos falar, por favor, se está nos ouvindo bem, se tá vendo a gente tranquilo. Hoje a gente começa, eu só vou esperar aqui um sinal de vocês dizendo, opa, estamos ouvindo você. Ah, legal. Muito bom, muito bom, muito bom. E a gente está aqui nessa webinar, mais uma vez. Hoje o tema vai ser qualidade e inovação. O tema exato é como inovar sem abrir mão da qualidade. A gente foi polêmico aqui, teve uma discussão assim pesada lá no grupo. Mas como que vai ser e tal? Porque isso daí é um mito, não é? Hoje você vai descobrir aqui, porque eu tô com dois especialistas, como sempre, eu tô com gente muito mais inteligente que eu tô aqui só para, né, apresentar o pessoal, lembrar vocês de fazerem perguntas. E para iniciar bem, eu vou pedir já para a Marília e para o Alexandre falar um pouquinho, né? Tem que ser um pouquinho do que eles fazem. Só um pouquinho, não sei se eu consigo, não. Não, senão a gente não para aqui, a gente fica o dia inteiro. Quem tiver o dia inteiro, fica aqui comigo, tá? Fale aí, por favor, gente, se apresentem. Bom dia. É um grande prazer estar aqui, compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos com vocês. Eu venho da área de comunicação, então me formei em jornalismo, fiz uma pós-graduação em comunicação empresarial, MBA em marketing. Há 12 anos eu tenho uma agência de comunicação e comecei a sentir as transformações do mundo, né? E ali eu falei, opa, né, tem um mundo de coisas acontecendo enquanto eu estou aqui dentro da minha empresa tentando fazer as coisas darem certo. Comecei a me abrir, né, no sentido de buscar mais conteúdos, mais informação sobre o universo da inovação. E ali eu descobri realmente um mundo de possibilidades, grandes transformações e a necessidade de me reinventar. E aí, hoje eu estou concluindo aí um MBA em inovação, uma das fundadoras da Palas, junto com o Alexandre, e trazendo aí sempre muitas novidades para reinventar as empresas, né? A gente acredita muito que é preciso preparar as empresas para o futuro, e é isso que a gente tem humildemente tentado fazer. Muito bom. Tem que ser um pouquinho, né? Se deixar falar os cases aí. Fala pra gente, Alexandre, vocês trabalham juntos? Sim, trabalhamos juntos, a gente fundou a Palas há 2 anos. Na verdade, como é que foi com a Palas nasceu? Eu trabalhei 20 anos no mundo corporativo, implementando sistemas de gestão. Entre eles, todos eles. Qualidade ambiental, saúde ocupacional, antissuborno, BCM, que é a continuidade de negócio, que não é um sistema tão usado aqui no Brasil, mas é muito, tem resultados muito bacanas. E eu sou formado em engenharia e física nuclear. Então, minha pegada é muito da área de exatas e da área de processos. É isso que eu acredito, eu acho que essa é a grande ferramenta, a grande novidade que nós vamos trazer nesse webinar, é justamente mostrar como a gestão de processos pode ser aplicada e pode gerar resultados na área de inovação. O cara fala que já é físico nuclear, eu já fico com medo de falar, né? Se quiser fazer bomba, e quem pagando bem que mal tem, né? Aqui só tem bomba de conhecimento hoje, né? A física nuclear vai ser para fazer as bombas de conhecimento que a gente vai fazer aqui. Mas eu pegando um pouco desse gancho, é engraçado que muitas das técnicas que a gente usa na física nuclear estão sendo muito faladas hoje. Onde é que nasceu o Big Data? Onde nasceu a inteligência artificial? Nasceu tudo isso na física nuclear. Então, caramba, você vê como as coisas acabam criando links de lugares que você nunca imagina que isso vai acontecer.
Isso aí, gente, pegadinha. Era para falar de qualidade, hoje a gente vai falar de física. Mentira. Vambora, eu até prefiro. Senão daí só o Alexandre que fala, né? Porque eu não vou falar nada aqui. Legal, gente. Eu tô vendo aqui um monte de gente aqui já. Tem a Carol, Natália, Bruna. Gente, quem tá no Zoom, eu já vou passar uma informação aqui para vocês interagirem com a gente. A gente tem espaço para perguntas, né? Toda vez eu não faço só minhas perguntas, eu faço as perguntas de vocês já me conhecem. Então, aqui, quem está no Zoom, tem um botãozinho aqui embaixo, no painelzinho pequeno, chamado Q&A, que é Questions and Answers. Então, nesse lugar, você vai colocar sua pergunta. Por quê? Você pode colocar no chat? Claro que pode, é livre. Mas se você colocar aqui, fica mais fácil da gente gerenciar. Então, você que está no Zoom, joga aqui no Q&A sua pergunta, sua dúvida. Você pode mandar durante o webinar. Pô, o Alexandre empolgou, falou um negócio de física ali, você quer perguntar um negócio, já joga lá no Q&A, que assim que tiver uma brechinha aqui, eu já faço a sua pergunta. Ok? Quem está na página que a gente disponibilizou, pode comentar lá também embaixo do vídeo, e quem está direto do YouTube também pode estar no chat, que eu estou olhando tudo aqui, ok? Então, você tem todo o tempo para mandar suas perguntas, não deixe de mandar sua pergunta, que eu vou falar sua pergunta também, não vou falar só as minhas, não. Mas como vocês não mandaram ainda, eu vou começar com as minhas, ok? Combinado assim. E para abrir a discussão, já que a gente está falando aqui de qualidade e inovação, como inovar sem abrir mão da qualidade, eu vou pedir para a Marília começar a falar para a gente. Dá uma pergunta que não quer calar, né? O que é inovação, de fato? Pois é, Moniz, essa é uma pergunta bastante difícil de ser respondida. Num primeiro momento, as pessoas acham que inovação é tecnologia, né? Então, se eu tenho tecnologia na empresa, eu sou uma empresa inovadora, mas não é bem assim que as coisas acontecem. Inovação, acima de tudo, é uma mentalidade, é um mindset, como a gente diz, né? Então, é aquela pessoa que, na minha opinião, ela tem 3 características muito fortes. A primeira é a empatia, né? A gente precisa ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, para aí sim sentir as dores dos outros, as necessidades, os anseios, para a partir dessa experiência conseguir trazer soluções inovadoras diferentes para os problemas de sempre. Então, empatia é uma questão fundamental. Outra coisa que é super importante para, né, se tornar uma empresa, uma pessoa inovadora, é colaborar. Antigamente tinha muito uma ideia de que eu tenho uma ideia, mas eu não vou compartilhar com você, porque senão você pode roubar. Né? E hoje a gente já percebeu que não é bem assim que as coisas acontecem. Primeiro porque nenhuma ideia nasce pronta. Né? A gente tem um lapso, assim, uma faísca, uma possibilidade de uma ideia. É só conforme a gente vai compartilhando, vai pegando novas ideias de outras pessoas que a gente consegue formatar e principalmente executar. Porque uma ideia por si só não inova, não produz nenhum resultado. E, por fim, a questão da experimentação. Né? Então, não adianta a gente pensar em inovação se a gente não testar, se a gente não arriscar. E, obviamente, nesse processo de experimentação, a gente está se colocando à mercê de riscos. Né? A gente está correndo riscos e, dentro desses riscos, obviamente, a gente pode fracassar. E a grande questão em volta desse mindset de inovação é como é que eu ressignifico esses meus erros, esses meus fracassos. Então, a gente precisa começar a olhar esses tombos de uma forma diferente como a gente via até então. Hoje, a gente percebe que a grande maioria das empresas, elas simplesmente colocam lá a foto do funcionário do mês, aquele que fez o melhor resultado. Né? Aquele que errou, que fez alguma coisa diferente do usual, que provocou resultados negativos, normalmente a gente pede para cortar a cabeça, né? Ou ainda, na melhor das possibilidades, coloca esse erro embaixo do tapete e ninguém nunca mais olha para ele. Hoje, olhando para essa ideia de inovação, de fazer coisas diferentes, a gente precisa pensar diferente e testar diferente. Então, quando a gente vê um erro, a gente começa a olhar para ele no sentido de desconstruir. Então, assim, ok, o meu objetivo não era esse, mas será que eu posso aproveitar alguma coisa dentro dessa criação, né, do que isso virou? Um exemplo que eu gosto bastante de citar é o da cola, né, da super cola. A princípio, a ideia dos engenheiros, dos cientistas que desenvolveram esse produto, era criar uma lente de contato.
Só que deu errado, né? Grudava em tudo e eles falaram, poxa, né, esse negócio deu completamente errado. Então, no primeiro momento, qual que era a ideia? Joga fora, né? Isso deu errado, é igual um bolo, quando a gente faz em casa dá errado, a gente quer jogar tudo fora. Mas depois eles pensaram, bom, se isso gruda tudo, isso não é uma lente de contato, mas isso é uma super cola, né? Então, eu acho que a ideia da inovação, ela vai muito ao encontro disso, de uma experimentação, de uma leveza, de uma ousadia e principalmente criatividade para fazer coisas diferentes. Eu acho que a gente está muito cheio de respostas prontas, né? Então todo mundo fica ali no óbvio, né? Ah, isso é óbvio que é assim, todo mundo já sabe, já tem uma resposta pronta para tudo. Só que esse é o maior inimigo da inovação, né? Então a gente precisa estar aberto para fazer perguntas que as pessoas ainda não fizeram, e não simplesmente para ficar com essas respostas lineares, óbvias, que estão aí no campo superficial. Então eu acho que a inovação, ela parte desse princípio. Como é que eu vou fazer diferente para ter resultados diferentes, né? Você quer complementar, Alexandre? Fala aí. Pegando um pouquinho o gancho da Marília, o que isso tem de interessante, que isso tem de muito a ver com o mundo da qualidade? A Marília falou de gestão de erros, e o que é uma coisa que a gente aprende em qualquer sistema de gestão, principalmente sistema de gestão da qualidade? É a maneira que nós vamos verificar esse erro e trabalhar em cima dele, não simplesmente botar ele debaixo do tapete. E outra coisa também que é muito interessante, que tem tudo a ver com a qualidade, o que a qualidade ela é baseada? Ela é baseada em gestão de processos. Por que gestão de processos? Para garantir que as coisas aconteçam constantemente e você consiga mensurar esses resultados. Muito se fala de que a inovação é uma coisa bacana, criativa, linda, colorida, que eu tenho que esperar um momento eureka sentado na banheira, mas não, se você for pegar... Tem que ter post-it, não vamos esquecer, Exatamente. tem que ter post-it colorido lá. Eu acho que é post-it e principalmente uma sala cheia de puffs. Só que se aquilo não gerar inovação, não gerar resultado, essa sala é uma sala de descompressão, uma sala para acabar com o estresse da pessoa, não para gerar inovação. E o que a gente pode pegar? A gente pode pegar de boas práticas. Todo mundo fala muito mais do Silício, que são as empresas do Facebook, Google, Microsoft, Apple. Se você for ver em todas elas, o que elas têm em comum? Todas elas foram fundadas por engenheiros ou pessoas técnicas, que acreditam na gestão de processos. Então, todo processo, tudo que o Steve Jobs lançou, tudo tinha uma questão de processo muito forte por trás. Isso também vale para a Microsoft, também vale para o Google. Então, você vê que tem uma questão de gestão de processo muito bacana por trás. E é isso que as pessoas têm que começar a entender, que a inovação por si só, ela não vai gerar resultados se você não for embasada em questões de processos. E dentro do processo, você consegue analisar erros, você consegue ver métricas, você consegue ver para onde a empresa está indo. Pegando o exemplo da Apple. A Apple era uma empresa que fazia só computador. De repente, ela lançou uma coisa chamada iPod, que era um negocinho lá que tinha mais de 1000 músicas. Mudou totalmente o contexto da empresa. A empresa passou de ser uma empresa só de informática para ser uma empresa também de música, uma empresa de digital. Então, se você não tem uma gestão de processo muito bacana por trás, você pode lançar produtos, se perde no mercado, como a Marina falou, desse da Super Bonder, e só que você não consegue medir, você não consegue captar isso de uma maneira bacana para fazer com que a empresa gere receita em cima disso. Agora eu vou apimentar a discussão, ok? Eu sou fã de um guru da qualidade chamado Philip Crosby, ok? E o Philip Crosby, ele fala de uma filosofia de 0 defeitos. E existe muito esse conflito, porque eu já vou puxar para o mito aqui, que é como que inova sem abrir mão da qualidade. E eu vejo que existe uma compreensão um pouco errônea desse tipo de filosofia. Crosby fala do 0 defeitos, que você tem que fazer certo da primeira vez, ok? Mas se a gente fosse olhar, aproveitando aí que você falou de processo, de gestão, se a gente for olhar num processo de inovação, o que é um 0 defeitos num processo de inovação? Não necessariamente não é errar. A inovação ela trabalha muito com o conceito de erre rápido, aprenda rápido, sim, melhore rápido. Então, se você errar e tiver o tal do ROL, que é Return on Learning, não sobre investimento, mas sobre o que você aprendeu, e usar isso a teu favor, você não errou, você aprendeu. Então, o processo de inovação, ele é para gerar aprendizado.
Exatamente. Não ao gerar erro. Errar Não por erro. errar não serve para nada. Errar para errar, eu estou gastando energia, tempo, dinheiro, finanças da organização como um todo. Só que se eu aprendi com esse erro, eu não vou errar novamente. Posso usar esse erro como uma entrada de um outro processo que pode gerar um produto novo para mim. E também é importante a gente frisar que essa questão do erro, ele precisa ser extremamente calculado, né? Ele é mensurado. Então, não adianta a gente pegar, sei lá, todo o investimento da empresa e falar assim, nós vamos investir agora num outro produto, num outro serviço completamente diferente daquilo que a gente já sabe e vamos colocar todas as fichas nisso. Não. Como eu falei, a inovação, ela pressupõe uma experimentação. E a gente não usa todos os ingredientes da nossa casa para fazer uma receita pela primeira vez, né? A gente testa ali com alguma coisa que de repente está sobrando, a gente corre um risco calculado daquela receita não dar certo. E dentro das empresas, o processo de inovação tem que ser exatamente igual, né? Então, a gente precisa correr um risco comedido, testar rápido, errar rápido para acertar mais rápido ainda, né? Então, não dá para a gente correr grandes riscos. E existem grandes empresas aí que correram grandes riscos e acabaram se dando muito mal. Então, a gente precisa correr esses erros calculados, comedidos, para que a inovação surja a partir dessa ousadia, dessa experimentação. Porque não dá também para a gente achar que se a gente ficar sempre fazendo a mesma coisa, a gente vai ter inovação, porque não vai ter. Então, existe uma linha muito tênue, né, entre essa questão da qualidade e da inovação. Então, eu diria que a gente precisa continuar fazendo aquilo que a gente faz bem feito, né, não mexe, não arrisca, mas reserva ali 10%, 15%, 20%, 30% para usar, para fazer alguma coisa diferente, mas podendo errar. É assim como quando você faz um investimento de alto risco, né? Os especialistas, eles sempre falam, coloca um dinheiro que você está disposto a perder, né? Porque quando você vai fazer essas iniciativas de inovação, é possível que você ganhe muito, mas também é possível que você perca tudo. Então, você precisa colocar aquele valor ali, aquele risco, e aí eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de tempo, de energia, de equipe, né? Tem muita energia envolvida aí no processo de inovação. Então, a gente precisa colocar, né, quanto é possível a gente correr de riscos para poder criar inovação. Legal. Marília, qual a grande diferença que nós entendemos da qualidade para inovação? Inovação, eu vou gerar um produto ou um serviço novo. Qualidade vai ser, eu vou usar em cima de algo que já está pré-estabelecido. Então, por isso que tanto a inovação como a qualidade tem que andar em conjunto. Por quê? A inovação vai vir na frente, vai criar um produto, vai criar um serviço novo. Depois que esse produto ou serviço estiver bem estabelecido, aí eu venho com a qualidade justamente para garantir que eu não tenha erro. Para garantir que aquilo que eu criei continue tendo uma qualidade alta. Então, na verdade, nós estamos falando da mesma moeda, só que de dois lados diferentes. Um no modo de você criar algo novo que não existe, que no momento que eu crio algo novo, eu não posso garantir zero erro, porque eu vou errar. E depois que eu criei esse algo novo, eu tenho algo pré-estabelecido, aí sim eu entro com as ferramentas de qualidade para garantir que aquilo aconteça constantemente, com o menor custo possível e com a maior qualidade possível. Gente, eu quero puxar aqui, porque a gente já falou de 3 coisas aqui que é meio, assim, como eu vou dizer, polêmico no meio da gestão da qualidade. Por exemplo, de riscos. O pessoal fala, ai, meu Deus do céu, risco. Como que tem a aversão total, né? Foi muito legal a Marília ter puxado isso, que é essa questão do qual é o apetite de risco que tem a empresa, né? Uhum. Porque quando a gente fala de inovação, as pessoas já pensam naquela coisa loucura, vão fazer qualquer coisa. Inovação não é bagunça, gente. Inovação é um processo. É um processo e como todo processo tem entrada e saída, tem que dar resultado. Exatamente. Tem alguns autores que chamam a inovação de um processo caótico. É uma mistura de caos e ordem. Então, precisa ter, sim, um pouco de caos, né? Porque, afinal de contas, a gente precisa deixar a nossa mente um pouco mais livre para pensar de forma diferente. Então, não dá para pensar em processo começo, meio e fim o tempo todo. Então, precisa ter, sim, uma pitada de caos, mas precisa ter uma ordem, né? Porque se você só tem uma coisa ou só tem outra, você não tem inovação. Não funciona. Exatamente. E em termos de processo, que é muito bacana, é que normalmente na qualidade você trabalha com processos lineares. Você sai de um processo, vai para casinha, para outra casinha e assim sucessivamente. Em termos de gestão de processo, o que a Marília está falando? Que, na verdade, a gestão ela não é linear, ela é interativa, ela pode ir e voltar para o mesmo processo várias vezes até ele sair alguma coisa bacana desse processo.
Sim, que é até da experimentação mesmo, né? De estar Exatamente. experimentando até dar certo. Mas é legal entender que a saída do processo de inovação é o aprendizado. Dando certo ou errado, você tem que aprender alguma coisa, né? Para você não errar novamente. Se errar, erre com algo novo, não com Sim, as mesmas coisas. Que é esse que é o grande que é isso que a gente vê em muitas empresas. Muitas empresas falam, não, é bacana ter uma salinha cheia de post-it, vamos errar, porque é legal errar, porque a inovação prega erro. Não, em nenhum momento a inovação prega erro. Ela prega que você aprenda. Você pode aprender na dor ou no amor. Você tem que aprender. a 3M ficando rica, né? Tipo, inovação e nós aqui. E aí, ó, falar de novo aqui pro pessoal que chegou. Quem está no Zoom, acompanhando a gente pelo Zoom, tem um botãozinho aí chamado Q&A. Você pode mandar a sua dúvida ali, que a gente vai responder daqui a pouco, que eu tenho ainda mais umas perguntas aqui. Vocês não fazem pergunta, eu faço as minhas, ok? Vou soltar aqui minhas bombas aqui, minhas dúvidas polêmicas aqui. Quem está no Facebook não, desculpa. Quem está no YouTube pode mandar lá mesmo, e quem está na página acompanhando a gente pode mandar lá embaixo da página também, sem problemas nenhum. Estou olhando todos os canais para responder as dúvidas de vocês, ok? Eu tenho uma dúvida agora, ainda falando da relação da qualidade e inovação, eu estou pensando lá na pessoa que está nos assistindo, que tem aquela empresa um pouco mais burocrática, que tem para fazer o negócio tem que ser meio, né? Tem que conversar com vários fulanos, vários ciclanos e tudo mais para implementar uma mudança. E assim, a minha dúvida, uma melhoria de processo é uma inovação? Como é que foi definida a questão de vocabulários, de fundamentos pela ISO para a norma de inovação, já dando um spoiler que acabou de sair uma norma sobre inovação, uma norma sobre o sistema de gestão de inovação. Ela trabalha três aspectos: inovação, melhoria e invenção. Qual é o conceito que os acadêmicos estudaram ao longo do estudo dessa norma, que foi praticamente 11 anos que o grupo ISO TC fez esse estudo para conseguir culminar na publicação dessa norma recentemente, agora em julho, é que melhoria é tudo aquilo que eu faço com baixo custo que me gera um resultado muito bacana. Em outras palavras, melhoria de produtividade. Então, eu mexi num setup de máquina, mexi em um layout de industrial, mexi em alguma coisa que melhorou minha produtividade, porém não criou nada novo. E isso é o que nós chamamos de melhoria, e isso vai ser tratado sempre dentro do fórum de uma ISO 9000, dentro de uma ISO de qualidade. Aí nós temos a invenção. A invenção é tudo aquilo que é muito bacana, muito tecnológico, muito disruptivo, mas não serve para nada. Não se ganha dinheiro com aquilo. Vou dar um exemplo. Eles estavam tanto da 3M, a 3M tinha feito uma cola que até então não tinha utilidade nenhuma. Até que um cara, um cara pegou essa cola, colou um papelzinho para marcar os cantos da igreja que ele cantava lá na Europa. Aí apareceu um tal do post-it. Nosso ajudador da inovação aqui. Exatamente. Então, essa cola não servia de nada. A partir do momento que essa cola ele colou no papelzinho, ele conseguiu tirar, marcar e desmarcar os cantos que cantavam na igreja, ele criou o post-it. Aí o post-it virou uma invenção, ou seja, que tem um valor agregado. Um produto novo que gera um valor agregado. Então, a norma ISO 56002 está trabalhando muito nesses três pilares. Melhoria é aquilo que eu vou melhorar o processo, mas eu não vou criar nada novo. Eu vou melhorar a produtividade, aí você entra todas as metodologias de Lean Six Sigma, tudo mais, mas você vai melhorar sempre a produtividade, não vai criar nada novo. Invenção é criar algo novo que não serve para nada. Invenção é quando eu pego esses dois mundos, uma invenção ou melhoria, e transformo num produto ou num serviço novo. E isso seria a inovação. E aí, na minha opinião, inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. A gente precisa colocar a criatividade a favor da empresa e gerando negócios. Então, assim, ela precisa trazer dinheiro novo para a empresa, ela tem que trazer valor, né? Então, a gente é essa mistura de caos e ordem, né? Então, nesse sentido de trazer aí novas notas fiscais. E pegando esse gancho da Marília, quando o Steve Jobs estava vivo e ele era o CEO da Apple, ele tinha deadline para as inovações acontecerem. Ou seja, a pessoa não podia ficar pensando, não, vou pensar numa inovação, vou pensar no smartphone diferente, numa forma diferente, só que ele tinha deadline, ou seja, ele tinha uma metodologia de projetos por trás, uma metodologia de gestão de processos por trás, para garantir que a inovação acontecesse. Não simplesmente esperar um momento eureka, e o momento eureka às vezes pode vir, como também não pode vir, né? Sim.
Inclusive, também é importante tocar nesse assunto, porque as pessoas, existe um mito em torno do tema criatividade. As pessoas acham, fulano é criativo, Beltrano é criativo, mas todos nós somos criativos. Jung, por exemplo, que é um dos pais aí da psicologia, da psiquiatria, ele dizia que nós nascemos todos originais e morremos cópias. Então, a gente entra nesse processo de linearização, onde tudo vai sendo colocado em caixinhas, em ordem, e a gente vai perdendo a criatividade ao longo da vida. Então, as crianças, normalmente, elas são super criativas, são super espontâneas, e os pais, assim como a escola, fazem o favor de começar a lapidar e colocar essas pessoas nas caixas, como a gente diz, precisa sair da caixa, precisa sair da caixa. Só que inovação, a criatividade, ela também tem um processo, então, e ela tá, e assim, é muito simples, parece que é um mito, uma coisa assim, um mito eureka, como às vezes a gente fala, mas na verdade ela está dividida em 4 etapas, Primeiro a gente precisa se debruçar muito bem sobre o problema, e aí tem tudo a ver com o que eu comentei sobre empatia. Não tem como eu resolver um problema se eu não tenho um conhecimento muito grande de causa, se eu não me colocar realmente no lugar de quem está sofrendo ali com aquele problema. E as empresas, eu digo que elas nada mais são do que analgésicos, porque o que elas fazem é resolver, ou pelo menos minimizar a dor dos nossos clientes. Então, independentemente de qual for a empresa, ela tem que sanar, ela precisa atender ali a uma dor dos seus clientes. Então, a primeira etapa da criatividade é essa, eu preciso entender, mergulhar muito bem nesse problema. E é aqui que a gente percebe um erro muito comum nas empresas, porque elas sempre acham que elas já sabem. Então, imagina, eu já tenho 20 anos de mercado, é lógico que eu sei onde é que pega para o meu cliente, eu sei onde é que o sapato dele está pegando, onde é que o calo dele dói. Esse é um erro, cara. Esse é um erro bastante comum. Então, assim, é uma certa arrogância, Lógico que a experiência é super importante, faz parte, mas a gente precisa desconstruir os nossos modelos mentais. Então, a gente precisa ter mais foco para as perguntas do que efetivamente para as respostas. Então, eu preciso entender muito bem qual é o problema do meu cliente. O segundo passo para me tornar uma pessoa mais criativa é repertório. Então, quanto mais repertório eu tiver, melhor vai ser a minha base criativa. E aí, é muito comum também as pessoas, eu sou um grande especialista na minha área. A pessoa só lê livros sobre a área, ela só estuda sobre a área. E aí ela começa a fechar esse mundinho também de repertório. Então, o repertório, ele precisa ser amplo e vasto, Então, assim, viaje para lugares que não são ali os top trends do turismo, Então, não vai todo ano para o mesmo lugar, Faça coisas diferentes, veja filmes diferentes do que você está acostumado, porque tudo isso vai ampliando o nosso repertório. E o terceiro passo, nessa jornada aí rumo à criatividade, é justamente a conexão. É quando eu entendo muito bem de um problema, tenho um repertório e aí eu cruzo. Então eu penso, olha, aquele filme que eu vi, aquele livro que eu li, me trouxe ali algum insight que pode resolver um problema. E assim, um exemplo que eu acho fantástico e assim, genial, a pessoa que descobriu isso, foi a pessoa que colocou Bombril na antena de TV, Porque assim, como é que ela entendeu que aquilo funcionaria? Tanto é que agora dizem que Bombril não tem mais 1001 utilidades, só tem 1000 porque a gente não usa mais antena na TV. Boa! Então, assim, é um processo, é uma jornada, e a gente precisa testar, Talvez até chegar ao Bombril, a pessoa testou várias outras coisas, E teve esse processo de erro. E aí, por fim, é a questão da validação. Então, quando eu tenho a ideia, eu preciso sair para validar. E aí também acontece uma coisa que é extremamente perigosa, que é a paixão pela primeira ideia. Normalmente a gente tem uma liberação de hormônios enorme quando a gente tem uma ideia. A gente tem aqui uma euforia e fica aquela coisa assim, nossa, eu sou um gênio, é um filho. E aí a gente se apega logo à ideia, e aí a gente não consegue mais ver nada. A gente só pensa naquela ideia, a gente se sente um gênio, a gente se sente especial. Aquela liberação de endorfina é um negócio que toma conta do nosso corpo. E aí a gente para de ver outras coisas que são super importantes. E lembra que eu falei que as ideias nunca nascem prontas? Então, muito provavelmente, essa primeira ideia que eu tive, ela ainda não é a ideia ideal. Ela é só uma pista, um indício de alguma coisa que pode vir a se transformar numa ideia. Tanto é que um dos treinamentos que eu dou, eu faço um ritual do desapego. Então, eu faço todo mundo lá criar, aí todo mundo tem uma ideia, já se apaixona pela ideia, e essa é a única ideia que eles não podem usar.
Né? Aí é o momento que eles ficam super felizes comigo, né? Se eu passar a ficha de avaliação do curso nesse momento, eu já sei qual é a minha nota. A minha mãe é muito lembrada nesses momentos também. Então, assim, é importante, né? A inovação, ela tem um fator comportamental muito forte, né? Então, por isso que o Alexandre e eu, nós fazemos essa dupla aí, né, caórdica, né? Eu sou o caos e ele é a ordem, né? Ah, entendi. Tanto é que quando... É o físico, ele é o quadradinho, né? E eu sou a comunicadora, né? Vai dar certo, vai dar certo. Tem que dar, tem que dar. Eu queria até trazer isso daí que você falou, Marília, de repertório. E você que está nos assistindo, lembre-se que a gente está aqui com o esquenta do Fast Quali, que vai ser um evento que pode trazer muito repertório para você. Que às vezes você está aí na sua empresa, tipo, talvez estudando bastante coisa do seu segmento, e sensacional, mas o Fast Quali, ele tem esse webinar, ele é simplesmente quase a essência do Fast Quali, para falar de qualidade e inovação, como elas caminham juntas. Então, lá você vai ver temas que talvez você não está em contato todos os dias. Vai ter coisas sobre compliance, inovação, cultura da qualidade. São empresas realmente disruptivas que já estão fazendo um trabalho disruptivo no Brasil, que estão lá, se reuniram com a ajuda do Evandro, né? O Evandro está por aí, abraço, Evandro, que é o nosso idealizador do evento, do Fast Quali. Vai acontecer do dia 11 a 14 de novembro em Belo Horizonte. E ele que juntou essa galera toda, pensou aí as pessoas que têm feito a diferença no Brasil em relação à qualidade e juntou num evento só. Então, para você criar repertório, você acha, putz, mas na minha realidade, na minha empresa não funciona. Lá no Fast Quali você vai ver empresas parecidas com a sua, você vai encontrar empresas que não são parecidas, mas também empresas parecidas com a sua, que fazem coisas diferentes. E isso vai inspirar você a trazer coisas novas para a sua empresa, melhorar processos, seja uma melhoria, seja uma invenção, seja um novo produto, aplicar a criatividade para trazer nota fiscal, que foi o que a Marília disse aí. Mas esse é um evento, é um ponto de encontro para você que está buscando fazer coisas diferentes para trazer resultados diferentes. Okay? Pegando um pouquinho nesse teu gancho, pode falar, e já entrando um pouco no que o Marcos perguntou para a gente, que acabou de perguntar no chat, teve uma pesquisa que foi feita recentemente por uma startup chamada Acer Startup, que ela pesquisou 20 mil empresas no Brasil, de todos os portos, segmentos, de todos os estados do Brasil. E ela chegou num resultado que nos preocupa bastante, que ela falou, desses 20 mil entrevistados, dessas 20 mil empresas entrevistadas, 70% dessas empresas acreditam que o negócio dela pode sofrer uma disrupção nos próximos 2 anos. E apenas 10% dos entrevistados dessa pesquisa acreditam que a empresa está fazendo um trabalho bom em termos de inovação. Nós temos inúmeros exemplos, vou pegar o exemplo mais recente, que talvez seja mais emblemático para todos nós. O ano passado, quem imaginava que a maneira de se pegar táxi nas grandes cidades seria da maneira que é feita hoje? Como é que a locomoção seria feita ao invés de usar patinetes, usar outro tipo de mobilidade em vez de ônibus? Então, as coisas estão de uma maneira muito rápida. Só que muitos empresários não estão vendo essa velocidade. Então, deitado no berço esplêndido, achando que, eu não sei se consigo os mesmos resultados, da mesma forma, e vou continuar tendo os mesmos resultados. Só que o mundo está mostrando que as coisas estão mudando muito rapidamente. Então, cabe nós se adequarmos ou ficarmos para trás. E pegando um pouco esse gancho que ele perguntou de quais metodologias se falam e que ferramentas se fala de inovação, existem inúmeras metodologias. Eu e a Marília gostamos de trabalhar muito com 2 ferramentas. Uma que é muito a cara da Marília, que é o Design Thinking, que pega toda essa questão de processos. Então, são processos não lineares, que você trabalha muito com interação, com desenvolvimento de protótipos, desenvolvimento de produtos. E tem uma também que quase não se fala muito, mas é muito essencial para as empresas, que é as tendências, mapa de tendências. Existem estudos que são feitos desde a década de 70 pela Facebook, que foi a primeira idealizadora desses estudos, que é hoje conhecido como Cool Hunter. Na década de 70, ela fez 16 previsões para a virada do século XX. Dessas 16 previsões, quantas você acha que ela acertou? Lembrando que não tinha computador,
Não tinha mal nós tínhamos máquinas de calcular, nós não usávamos Word, não usávamos nada disso. Ela fez na década de 60, pronto, 70 para 30 anos depois. 16 tendências ela analisou. Essas 16 tendências, quanto você acha que ela acertou? Aí, para eu chutar, exatamente, sei lá, as duas, não sei. 14. Caramba! Então, para você ver como eu sou pessimista, cara. Nossa. Para você ver como tem muito processo por trás, tem muita ciência por trás. Não é uma coisa simplesmente momento eureka, existe muita ciência. E quando você falou, como eu falei da física lá atrás, que eu sou formado em física, muitas tecnologias, muitas das metodologias que a gente usa na física para mapear algumas coisas estão sendo usadas para mapear a inovação. Então, tem essas duas ferramentas que estão sendo muito utilizadas. E já existe esse mapa para a década de 20 e 30. Então, as empresas têm essas informações, elas podem usar essas informações, ela está disponível, cabe a elas a ver se elas estão indo ao encontro dessas tendências ou indo remando contra, né? E aí, inclusive, aproveitando para responder a pergunta seguinte aí do Evandro, né, onde procurar certificadores da ISO de inovação, qualquer um pode implementar essa ISO, eu acho que tem um ponto muito importante da gente frisar aqui nessa questão. A ISO, ela acabou de ser publicada, né, como o Alexandre comentou, ela foi publicada no dia 15 de julho, lá em Genebra, na Suíça. Então, é uma super novidade, a gente teve aí o prazer, né, o Alexandre é um dos membros desse comitê, é o responsável, um dos responsáveis por essa norma no Brasil, está trabalhando aí arduamente na tradução, fez o primeiro case, né, então conseguiu ali a primeira certificação industrial da América Latina, né, que ele foi fazendo ainda na versão draft, né, enquanto a norma ia sendo produzida, ele foi fazendo o processo de implementação e conseguiu certificar na mesma semana em que a norma foi oficialmente publicada. Só que assim, nós não conseguimos a primeira do mundo. Infelizmente, como sempre, a China saiu na frente. A norma foi publicada na segunda, na terça, a China já tinha case de implementação. E na quarta teve um da Inglaterra, e na quinta-feira teve o nosso case da primeira empresa, a primeira indústria sendo certificada nessa norma na América Latina. Então, assim, é tudo muito novo, né? A gente tem trabalhado muito fortemente para que existe um oceano azul aí na nossa frente, então a gente quer que essa norma ela ganhe cada vez mais escala, que as pessoas consigam fazer. A gente já está trabalhando na formatação de cursos para auditores, né? Porque a gente quer que novas pessoas estejam habilitadas para fazer a implementação dessa norma, porque uma andorinha só não faz verão, então a gente precisa, sim, de muita gente para fazer isso. Só que uma coisa que é super importante nessa norma, em relação às demais, é que há necessidade de ter um conhecimento muito específico sobre inovação, né? Então, não dá para achar que vai lá fazer um curso de 2, 3 dias de auditor, né, para ser um auditor dessa norma ISO 56 de inovação, que a pessoa vai ter condições de efetivamente ajudar a empresa a se tornar mais inovadora, né? Nós dois, por exemplo, já estamos nessa caminhada de inovação há pelo menos 5 anos. Então, há 5 anos que a gente estuda muito sobre inovação para poder buscar tendências, comportamentos, tecnologias. Então, o papel desse auditor, né, que vai certificar a ISO 56, ele precisa ser não só um técnico, mas também um profundo conhecedor de inovação. Então, ir lá só fazer um curso de 2, 3 dias não vai resolver o problema de ninguém, porque senão o que esse auditor vai conseguir levar realmente de inovação para dentro das empresas? E lembrando que ele vai ter que trabalhar tanto com a questão da mentalidade, né, fazer com um dos pilares, por exemplo, da norma é a liderança visionária. Então, como é que ele vai fazer com que o líder daquela empresa se torne visionário se ele não for um visionário, né? Se ele não conhecer profundamente sobre ferramentas, sobre técnicas de inovação? E, de novo, não estou falando sobre tecnologia, né? Conhecer sobre tecnologia é a parte mais simples do processo. A gente precisa entender de mentalidade, como é que pensa a cabeça de um inovador, como é que funciona todo o ecossistema de inovação. Então, é muito importante que esses novos auditores, essa nova categoria de profissionais que vai chegar no mercado a partir da publicação dessa norma, ele esteja atento a isso. Ele não é simplesmente um técnico, simplesmente um auditor. Ele não pode ter só a ordem, ele também precisa ter o caos, ele também precisa entender do processo de inovação como um todo. E a norma, ela bate muito na tecla de uma coisa chamada contexto da organização, que tem outras normas também. Porém, em termos de inovação, você tem que estudar mapa de tendências, estudar pelo menos umas 4, 5 ferramentas para saber onde a organização pode chegar.
daí sim conseguir fazer os parâmetros, daí sim conseguir redigir o processo. E uma grande preocupação que nós da Palas temos é o seguinte: hoje se fala muito de inovação, e nós temos muito medo que algo que pode ser um fator competitivo muito grande para nossas empresas fique banalizado. Nós tivemos vários mercados, eu posso citar um mercado, por exemplo, de coach, que recentemente ficou banalizado por conta de pessoas que quiseram surfar na onda de qualquer jeito. E isso a gente não pode deixar, porque se surfar na onda de qualquer jeito, nós vamos perder novamente uma outra corrida. Tivemos na década de 80 e 90 a corrida da qualidade, nós perdemos. Tivemos a corrida no meio ambiente, nós perdemos. Tivemos a corrida do saúde ocupacional, nós perdemos. Tivemos a corrida da responsabilidade social, nós perdemos. Agora começou uma nova corrida, a corrida da inovação. Dá para a gente bater de frente com países como China e Estados Unidos? Não, não dá. Mas a gente não precisa chegar em primeiro, a gente pode chegar em quarto, quinto lugar. Só que isso só vai acontecer se o mercado entender que precisa de bons profissionais e, principalmente, não banalizar a questão de inovação, porque inovação não é uma coisa tão simples. É uma coisa que todo mundo tem acesso, todo mundo pode fazer, todo mundo pode implementar, portanto, que seja feita de uma maneira coerente e, principalmente, em termos de compliance, né? Legal, eu só queria que vocês repetissem aí a ISO, por favor, porque o pessoal está perguntando aqui qual ISO que é. É a ISO 56002. Eu participo desse grupo desde 2016, contando um pouquinho, uma breve história da ISO, dessa norma. A ISO ela começou a ser estudada em 2008. O grupo ISO-TC 279, que é o grupo responsável pela implementação da família de normas de inovação, que não é uma norma, são 8 normas até o momento, possivelmente vai chegar até 15 até 2025. Ela começou a ser estudada em 2008. E agora eu pergunto, Moniz, por que você acha que começou a ser estudada em 2008? Vamos lá, vou botar você na fria de novo. Eu não sei, só 2008. Por quê? Você tem um celular na sua frente? Entendi. Quando é que foi lançado o primeiro smartphone? Foi lançado em novembro de 2007, o primeiro iPhone. Entendi. Foi aí que a ISO falou, poxa, lançou-se uma maquininha que pode mudar o mundo, pode mudar muita coisa. Lançou-se uma linha de produto totalmente inovadora que talvez mude muito do que nós conhecemos como sociedade. Foi aí que eles começaram a estudar. Estudaram de 2008 até 2015, pegaram todas as boas práticas de todos os países membros da ISO, foram um total de 163. O Brasil contribuiu também com algumas normas, e daí então começou a fazer os drafts. E os drafts foram tendo várias plenárias, e a Maria teve a oportunidade de participar da última plenária, que ocorreu agora em abril, antes do lançamento da norma lá em Genebra, e a norma foi publicada agora em 15 de julho de 2019. E além dessa publicação, nós temos hoje a norma de vocabulários que está para ser publicada nas próximas semanas. Eu tenho uma norma de assessment e uma norma de metodologias e ferramentas já publicadas. Além delas, vão vir outras normas também, entre as eu posso falar de gestão de insights, propriedade intelectual, gestão intelectual, de ferramentas e métricas, porque as minhas métricas, os KPIs, são um pouquinho diferenciados que eu uso na qualidade. Eles têm a mesma carinha, mas ele tem que focar em alguns pontos específicos para garantir que a inovação aconteça. Entendi. Aí, gente, para vocês não acharem que inovação é bagunça, tem até uma ISO. Agora vocês levam a sério, né, gente? Tem isso, tem padronização, é processo. Não fica mentindo, não. E é engraçado você tocar nesse assunto, porque, como eu disse, né, eu venho estudando inovação há muito tempo. E aí, quando o Alexandre começou a participar desses eventos comigo, ele falou assim, isso tem cara de ISO. Eu fui a primeira a falar, você tá louco, né? Isso não faz o menor sentido, que você vê ordem em tudo, você vê, né, processo para tudo, né? Não combina, né? Então, assim, num primeiro momento, eu falei, isso é contraproducente, né? A inovação, ela é aberta, ela é rebelde, ela é ousada, não tem norma, não faz sentido. E aí ele falou, você percebe que quando eu dou muito treinamento de design thinking, né? E ele falou, você percebe que você dá os treinamentos, as pessoas saem todas oriçadas, querendo fazer acontecer, só que quando elas vão no dia seguinte para as empresas delas, os processos não favorecem a inovação. Então fica muito aquela coisa de assim, volta para sua baia e vai pensar fora da caixa. Só que os processos são todos muito encaixadinhos, né? Então ele falou assim, a gente trabalhar o mindset, mas não trabalhar o processo, a inovação não vai acontecer, ela vai morrer. E aí, a norma passou a fazer muito sentido para mim, principalmente porque a própria ISO inovou, né? Então, essa não é uma norma de
requisitos, ela não diz que você está não conforme, ela é uma norma de diretrizes, né? Então ela aponta caminhos. Por isso que o papel do auditor ele é ainda mais fundamental, né? Porque ele não vai simplesmente implementar os requisitos que a norma está pedindo. Não, ele vai ter que ter ousadia, criatividade para oferecer o que vai funcionar para aquela empresa, porque não tem receita de bolo, né? Então não adianta a gente achar que a gente vai estudar a norma, a gente vai entender o que ela pede, a gente vai lá e simplesmente implementar nas empresas da mesma forma. Não, né? A gente precisa entender a empresa para a qual a gente está implementando e testar as ferramentas que vão funcionar para ela. Então, um dos pilares dessa norma é a gestão de insights, né? Que é efetivamente ali a criatividade emitindo nota fiscal. Que ferramentas vão funcionar dentro dessa empresa para gerar mais ideias? É uma caixinha de sugestões? Será que as pessoas vão colocar essas sugestões ali? Pode ser que tem empresa que funciona, tem empresa que não vai funcionar. Aqui na ForLogic, só para dar um exemplo, né, real, a gente tem um processo de inovação rodando. O que a gente tem é uma nuvem de ideias. A gente tem num vidro assim, colado lá, e você teve qualquer ideia de qualquer tipo, você pega um post-it, né? Desculpa aí. Você pega um post-it e cola lá. Tem post-it ali perto. Então, eu tô passando aqui uma ideia de um produto ou até alguma ideia de, eu teria que ter um vidro nessa parede aqui para a gente escrever coisas. Então, o pessoal coloca lá. Então, aqui na ForLogic funciona assim, tem uma nuvem de ideias, ou um desenho de uma nuvem. Olha a nossa nuvem de ideias atrás da Marília. Tá vendo a nuvem de ideias? Pois é, só que precisa ter processo para implementar, né? Porque não adianta, ideia todo mundo tem, né? Então, assim, se você for em qualquer empresa, sempre tem ideias, e ideias muito boas. Só que a gente fica ali eu até brinco, né? Tão pasteleiro, né? Então, assim, 2 de queijos, 1 de carne, a gente fica ali tão no processo, a gente chega todo dia para trabalhar, a gente tem uma lista de pendências, e aí quando a gente olha para as pendências, a gente esquece as tendências, né? Então, se a gente só for olhar para a nuvem de ideias, quando a gente não tiver nada para fazer, a gente não vai olhar nunca olha mesmo. E aí a norma, ela vem justamente para preencher essa lacuna, porque ela começa a dizer, olha, não, a inovação ela precisa estar intrínseca ao processo de gestão da sua empresa. Então, nada mais é do que mais uma engrenagem, né? Essa é até uma pergunta que as pessoas costumam fazer bastante. Eu já tenho uma 9001, né? É muito diferente, é totalmente... O que vai acontecer? Na verdade, é só mais uma engrenagem, né? Então, você vai pegar toda aquela sua cultura de 9001, de 14, de 45, vai trazer mais uma engrenagem e vai fazer uma gestão voltada para o futuro, né? Porque a gente fala muito que a gente precisa pensar na gestão do amanhã. E não adianta a gente fazer hoje as mesmas coisas que a gente fez há 1 ano atrás, porque hoje já está diferente e amanhã vai estar mais diferente ainda. E vai mudando cada vez mais rápido. E aí tem muitas pessoas que ficam com receio, né? Nossa, tecnologia, as máquinas vão tomar todos os empregos, né? Só que tem coisas que a máquina nunca vai conseguir nos superar. E é justamente essa questão da criatividade. O que nos diferencia de todos os outros animais é a nossa capacidade de criar. Então, a gente precisa começar a se ater a ser mais humano de primeira, né, do que robô de segunda, né? Porque a gente insiste em ser robô de segunda, tipo assim, eu vou fazer esses cálculos, eu vou fazer esses... Então, assim, não, a gente não é da nossa natureza, né, ficar fazendo tarefas repetitivas, por exemplo. E que bom que os robôs vão fazer isso por nós, né? E para que a gente possa ter tempo de fazer outras coisas mais criativas, que gerem maior impacto. Uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar também, principalmente para as pessoas exercitarem a mentalidade do design thinking em especial, trazer os maiores desafios da humanidade segundo a ONU. Né? Então, a ONU ela lista 17 desafios, 17 problemas que são muito grandes, e como é que a gente pode fazer para poder criar um produto ou um serviço para atender a uma dessas deficiências, dessas limitações da humanidade. Então, a gente começa a exercitar e tudo isso dentro de um tripé, né? Precisa ser desejável, as pessoas precisam querer, a gente tem que ter capacidade técnica de entregar, porque não adianta as pessoas quererem e a gente não ter condições de entregar, e por fim tem que ter o viés econômico, tem que ser financeiramente viável, porque não dá para criar uma empresa, um produto, um serviço, que ele não se sustente do ponto de vista de modelo econômico. Então a gente precisa sempre trabalhar olhando para essas 3 questões.
E voltando um pouquinho para a norma, só para fechar o que a Marília falou, tem uma Que eu coisa que... preciso ir para as perguntas, gente. Vai lá, fecha aí que eu preciso. Rapidinho, só para fechar. Com relação à norma, tem uma coisa muito bacana da norma, por ela ser uma norma de diretrizes, ela vai apontar caminhos, como a Marília falou. Só que diferente de uma norma, por exemplo, de uma norma de qualidade, a norma de qualidade são duas petroquímicas. A tendência é que no sistema seja muito parecida, pelo menos foi muito implementado nesse viés na década de 90. Com essa norma é um pouco diferente, porque cada empresa vai ter um contexto, cada empresa vai ter uma ideação diferente. Então, a maneira que eu implementei essa norma numa empresa não dá para ser igual a outra. Se for igual a uma outra empresa, eu não vou criar resultado, eu não vou não vou emitir nota fiscal. Então, isso é muito bacana que faz com que cada empresa tenha seu sistema. Então, cada sistema de inovação vai ser único para cada empresa. E não só para a empresa como um todo. Eu posso implementar isso só num departamento. Posso implementar isso numa área. Nós estamos fechando um contrato com uma empresa de grande porte que ela quer quer implementar a norma apenas numa parte da empresa dela. Para aí essa parte poder gerar resultados e aí sim, futuramente, expandir isso para os demais ramos da atividade dela, né? Muito legal. O que eu gosto mais dessa discussão é que a gente está assim, abrindo para uma situação que a inovação não é um negócio utópico, tá, gente? É um negócio que dá para aplicar, assim, dá para aplicar, é um processo. Então, todo mundo já trabalha aqui com processo, que a galera aqui é da qualidade. Então, não é um bicho de sete, não é um negócio simples, não é para ser uma coisa para ser mal feita, ok? É um negócio para fazer com cuidado, tem que ter análise de risco, tem que ter implantação. A gente já está falando aqui de cultura, então aqui é um assunto preferido da galera aqui, que é a cultura da qualidade. Agora a gente já está falando da cultura da qualidade e inovação. Ah, mas aqui não tem nem cultura da qualidade. Cara, o que está faltando aí? A qualidade na sua cultura, inovação na sua cultura. Cultura já tem, né? Então, a gente precisa trabalhar isso. Deixa eu ir um pouquinho para as perguntas aqui, porque se deixar, a gente fala o dia inteiro, gente. A gente começa aqui, ó, eu já vou puxando Crosby, já Deming, que já falava lá também de constância de propósito, que a inovação pode ajudar nisso também. A gente já começa a falar de viver excelência, de melhoria, de inovação incremental. Eu vou ficar louca. Vamos lá, vamos para perguntas aqui. Eu vi aqui que o Evandro fez uma pergunta. Evandro, abraço, Evandro, idealizador do FastQuali, e eu acho que é legal a gente evidenciar isso. A gente perguntou da ISO, né? A ISO 56002, que é a ISO que fala sobre inovação, e ele fez uma pergunta se qualquer empresa pode implementar essa ISO. Sim, ela é focada para qualquer empresa, qualquer segmento e também para qualquer departamento. Se eu tenho uma empresa multinacional, sei lá, que tenha vários sites, vários armazéns, eu quero implementar só numa área, eu posso implementar também. Então, dá para brincar com essa norma da maneira que o cliente quiser. Isso mesmo. E sempre lembrando, tem que gerar resultado. Implementar a norma por implementar a diretriz, por implementar, sem emitir nota fiscal, como a Marília fala, não vai agregar valor no final do dia. Legal. Vamos lá. Gente, qualquer empresa, então vocês podem implementar aí, não importa o que vocês fazem, tá? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, ó. Acredito que as empresas resistem na aplicação da ISO, porém o mercado está em constante crescimento. Vocês acreditam que as empresas que não aderir isso pode ser engolida pelas inovações do mercado? Pergunta da Ana Carolina. Eu tenho uma opinião muito formada sobre a ISO. O que acontece? Na década de 90, quando começou a se implementar as primeiras ISOs de 9000 aqui no Brasil, elas foram implementadas por algumas consultorias de uma maneira muito equivocada. Isso acabou se rotulando a ISO de uma maneira muito errada. E ainda existem pessoas no mercado que têm essa visão, que a ISO é um elefante branco, que não ajuda nada, que só atrai, só gera mais despesas para a empresa. Mas se você pegar, por exemplo, uma China, que cresce a margem de 6% a 8% por ano, e todo ano tem uma margem de 15% a 20% a mais de empresas que implementam uma ISO 9000, hoje ela já está com quase 500 mil de empresas certificadas, você vê que realmente essa ferramenta funciona e funciona muito bem. Portanto, que as empresas, as pessoas que idealizaram a implementação dela, façam de uma maneira coerente. E isso também vale para a inovação. A gente acredita realmente que ele vai ser um bom manual de boas práticas. Ela não vai ter todas as respostas.
E também ela nem quer ter todas as respostas, mas ela pode dar um caminho melhor, pode fazer com que a empresa consiga transitar nessa jornada de inovação de uma maneira mais tranquila. Vai ter percalços, vão ter muros, vão ter perto do caminho, lógico que vão ter. Só que se elas forem menores, é mais fácil sobreviver. E é essa a ideia dessa norma de inovação, justamente isso, ajudar as empresas, vendo contexto, vendo tendências, utilizando metodologias ágeis, usando metodologias como Design Thinking, Scamper, Seis Chapéus, tem um monte de metodologias bacanas no mercado que você pode usar e agregar isso na sua empresa, porque faz sentido e que no final do dia você imita a nota fiscal. Se fizer isso, a norma ajudou. Se você vai implementar só para implementar, para ter um selinho na parede, ela vai cair em desuso e não vai servir de nada. Não, daí não faz nem isso, pelo amor de Deus. Sai do webinar, sai. Se for fazer, sai do webinar. A gente não quer falar com você, desculpa. Gente, vamos lá. Mais perguntas. O Júnior fez uma pergunta aqui, olha, bem interessante. Bom dia. Futuramente, a ISO 9001 exigirá plano de inovação para os processos em instituições auditadas? Tá um ótimo tema. Abraço, Júnior. Obrigado por ter interagido aqui com a gente. A ISO TF, a de automotiva, já trabalha com algumas questões de inovação. Já trabalha aqui pedindo que a empresa tenha algumas oportunidades de inovação, mas ela não entra tão a fundo como a ISO 56000. Eu participo também do CP25 e também participo do ISO TC, de qualidade de Genebra. O que se está se ouvindo falar, o que está se comentando muito lá em Genebra, é que possivelmente a ISO de qualidade vai começar a falar muito a mesma linguagem que a ISO de inovação, ou seja, as duas vão caminhar juntas. Ou seja, uma vai ser a roda direita e a outra vai ser a roda esquerda do caminhão. Já tem essa relação aí com a gestão de riscos, que tem total a ver com a inovação, né? Agora também aí com a inovação. E o movimento está muito forte nesse sentido, realmente, das duas normas encaminharem juntas, por quê? Eu criei produtos novos, serviços novos, aí eu tenho que garantir que a qualidade dos produtos seja muito bem feita. Seja muito bem feita. Isso é muito importante entender, né? Que elas caminham juntas mesmo, né? Você fez, tem até um requisito na ISO 9001, que eu não vou lembrar o número agora, mas que ele fala da integridade do sistema de gestão. Então, quando você cria um produto, porque assim, a ISO 9001, ela trabalha para você garantir a satisfação do cliente e a qualidade do produto, ok? Você criou um produto novo, você tem que garantir a integridade daquele produto, que ele satisfaça o cliente e que tenha qualidade. Por isso que elas andam juntas. Então, inovação não tem como separar aí. Isso que eu ia falar, dessa nova pergunta da Karina. Essa pergunta que você ia falar? Vou puxar essa. Essa eu posso falar também, que eu tenho um pouquinho de experiência na construção civil, trabalhei alguns anos na construção civil. Sim, essa norma pode ser aplicada na construção civil. Agora, Karina, imagina quantas tecnologias estão sendo feitas em termos só de pavimentação. Vamos falar só de pavimentação. Quantas tecnologias estão sendo feitas, quantas tecnologias estão disponíveis aí no mercado e como eu posso estudar essas tecnologias se eu não tenho um sistema de gestão voltado para esse fim? Aí o 56 vai ajudar muito nisso, para você ver todas as tecnologias que estão aí no mercado e ver quais fazem sentido para vocês, quais não fazem. Por exemplo, fala-se no caso da Pala, se fala muito de indústria 4.0, que são 12 ferramentas que você fala, poxa, eu vou usar isso tudo na indústria, vou usar isso só em empresas pesadas. Não, muitas dessas tecnologias são aderidas à nossa empresa, ao nosso propósito. Tanto que muitas das tecnologias da indústria 4.0, das 12 tecnologias, sim, eu já estou começando a implementar na Palas, porque tem aderência com a gente. E por que eu consigo implementar? Porque eu tenho uma gestão voltada à inovação, tenho uma gestão que faz esse tipo de análise e com isso eu consigo saber o que faz sentido ou não para mim. Respondido, Karina? Isso aí, dá para aplicar sim. Dá para aplicar em qualquer segmento. Vamos lá, gente. Tem outra pergunta aqui. Agora tá chovendo perguntas, né, gente? Assim que é bom. Agora que tá acabando, né? Eu tô com o tempo aqui apertado. Mas não se preocupe que se tiver muitas outras perguntas, a gente faz uma força-tarefa, que eu já tô colocando a Marília e o Alexandre aqui nas tarefas, para a gente responder, nem que foi por e-mail para vocês, ok? Mas a gente tá quase acabando. Eu vou responder aqui mais uma pergunta. Da Aline Vieira. Olá, a ISO 52002 passará por auditorias nas empresas assim como a 9001?
Sim, a norma ela é uma norma que hoje é feita um atestado de conformidade, ela não é uma norma acreditada, ou seja, o Inmetro, a UCAS, a ANAB, esses organismos eles não acreditam nessa norma, mas algumas certificadoras trabalham com atestado de conformidade. Entre elas eu posso falar a QMS. A QMS foi a certificadora que fez o atestado de conformidade do nosso cliente no case da primeira indústria Latam certificada nessa norma. E o processo é igualzinho, pré-auditoria, auditoria fase 1, auditoria fase 2, auditoria de manutenção, segunda manutenção e recertificação. O processo é o mesmo. A diferença é que ela, no final do processo, ela não recebe um atestado de acreditação, mas sim um atestado de conformidade com a norma. Sim, funciona como a ISO de gestão de riscos. Exato, o de compliance. Sim, e ela não tem a chancela lá do Inmetro, do IRCA, né, que você falou? E o que eu acho que é bem bacana de as empresas também implementarem e irem atrás de um atestado de conformidade desse, o que acontece? Você vai ter uma parte externa que vai analisar teu sistema, uma parte externa que vai agregar valor no seu sistema, e no final do dia ele vai poder falar, poxa, eu vi essa boa prática em outro local. Você pode usar essa tecnologia, pode usar esse estudo, pode usar esse mapa de tendências, ele vai agregar valor no final do dia, não simplesmente para ganhar um selinho novamente, né? Legal. Gente, selinho, eu já despeço de você, tá bom? Muito bom, gente, muito bom. Eu vou voltar aqui para a pergunta do Marcos, que eu acho que até o Alexandre veio falando um pouco sobre esses métodos e ferramentas, e ele até comentou ali comigo, tipo, que ele queria entender um pouquinho mais disso. E vai ser a última pergunta, tá, gente? Se vocês mandarem, eu vou mandar um e-mail para vocês com o contato do Alexandre e da Marília, daqui a pouco a gente se despede aqui. Mas eu vou mandar um e-mail, vocês podem encher o saco deles aqui. Eu já... À vontade, a gente está à disposição. Pode, não deve. É isso porque não estava combinado. Eu sou ousadíssima aqui, não. Já estou falando, mas vocês enchem o saco dele. Inclusive, Moniz, se você der a liberdade para a gente, nós temos um grupo de curadoria de informações sobre inovação. Nesse grupo, ele é proibido falar bom dia, boa tarde, boa noite. Nos nossos também. É proibido postar GIF. A ideia é ser um lugar de curadoria sobre inovação, onde todo mundo posta alguma coisa de inovação. Então, ao longo do dia, quando você tiver um tempinho, você entrar lá e falar, poxa, aconteceu isso no mundo, aconteceu isso no Vale do Silício, está acontecendo isso na Índia, Paquistão. Paquistão também é um local que está tendo muita inovação e quase não se fala no Brasil. Então, se você for possível, a gente vai disponibilizar esse link para as pessoas que tiverem interesse em entrar lá dentro e verem todo esse mundaréu de informações novas que acontecem constantemente todo dia, né? Eu até coloquei o link aqui no chat. Ok, eu vou mandar para vocês por e-mail, tá, gente? Fiquem tranquilos que eu vou mandar já o contato. E também tem uma pesquisa também, né, Alexandre, que a gente vai mandar para o pessoal responder. Sim, essa pesquisa a gente trabalha muito com essa pesquisa dessa Startup Acer, que tem alguns dados bacanas de como está a inovação, mas também a Paula está fazendo a dela. Então, são 6, 7 perguntinhas simples, de múltipla questão, só para a gente começar a entender como o mercado vê a inovação. Legal. Então, o Marcos, ele queria saber como que está a inovação em relação a ferramentas utilizadas na implantação da qualidade. Eu não sei se ele estava falando do nosso antigo diagrama de Chikawa, das nossas ferramentas convencionais, mas eu vi que o Alexandre comentou sobre um método que é o Design Thinking, né? Você e a Marília. Vocês podem falar um pouquinho mais de métodos que possam ser usados? Porque, por exemplo, o brainstorming, que é vamos dizer assim, o pai de todos aí da inovação, ele pode ser muito utilizado, por exemplo, em tratativas de não conformidades, que busca de melhorias, em qualquer outro tipo de atividade dentro da gestão da qualidade. Quais outros métodos a gente poderia utilizar aí dentro dos processos? Bom, eu acho que assim, tudo depende da empresa, né? Como eu falei, esse é um processo muito customizado. Então, tem empresa que vai funcionar super bem com brainstorming, tem outra que vai funcionar super bem com design thinking, com o Scamper, né? Que é uma metodologia bem interessante também. A TRIZ, que é uma metodologia russa. A TRIZ é sensacional, principalmente para trabalhar em indústria, né? A TRIZ, para quem não conhece, ela é uma matriz, né? Onde ela aponta diversas soluções, ela trabalha com cartas, então ainda é um
esquema lúdico, a metodologia dos 6 chapéus também, onde é um brainstorming guiado. Então, tem muitas ferramentas que podem ser utilizadas. É sempre importante que o consultor, né, o auditor que vai fazer a implementação dessa norma, ele esteja realmente de posse, muita vontade com todas essas metodologias, que ele efetivamente não seja só um auditor, mas que ele seja um especialista em inovação, porque como a gente comentou, o objetivo não é a certificação, né? O objetivo é realmente você ter as empresas preparadas para o futuro. Lembrando que assim, né, o futuro ele vem chegando aí com uma velocidade cada vez maior, uma competitividade enorme. A gente tem monitorado muito o que acontece, principalmente na China. Então, assim, a China antigamente, e aí até fazendo um paralelo com a qualidade, antigamente era conhecida por produto ruim, né, por produto de baixa qualidade. E hoje, o futuro, quando a gente fala em futuro, em inovação, em tendência e tecnologia, a gente precisa olhar para a China, né? E a China tem um custo muito baixo, muito menor em relação ao Brasil. Então, hoje, já é mais barato, muitas vezes, você trazer um produto da China, que tem uma qualidade melhor, uma tecnologia mais avançada e um preço mais atrativo do que um fornecedor ali que está na sua rua. Então, assim, o que vai acontecer com o Brasil nesse contexto? Então, o nosso grande objetivo, né, a gente até coloca isso como sendo o nosso propósito massivo transformador, para usar o termo realmente que se usa em inovação, é preparar as empresas para o futuro. Então, a gente precisa realmente de pessoas que não só conheçam a ISO 56, mas que conheçam de inovação, para que elas possam efetivamente ajudar essas empresas a transformar ideias em resultados, né? Porque é isso que vai fazer a diferença lá no final das contas, né? Sensacional, gente. Foi muito legal o debate aqui. Nossa, eu aprendi um monte. Eu espero que vocês também tenham aprendido, né? Eu espero que a gente tenha trago alguns tópicos aqui. E não esqueçam, esses dois aí, eu também vou estar, mas principalmente esses dois aí, estarão no Fast Quali, dia 11 a 14 de novembro. Você vai encontrar esses caras lá e você vai falar direto com eles. E lá nós vamos abordar bastante a norma. Nós vamos entrar bem em alguns requisitos da norma, vamos falar de alguns pilares, vamos falar um pouquinho da norma. E a ideia é que o pessoal saia do Fast Quali não tendo expertise na norma, mas consiga entender onde é que a norma pode encaixar em cada instituição, em cada empresa, né? Isso aí, vocês vão encontrar a gente lá. Esse é o 4º webinar, a gente tem mais um webinar ainda no mês que vem, e daí a gente só se encontra no Fast Quali. Eu nem contei ainda que vai ter um encontrão lá da galera do blog da qualidade. Aqui o pessoal da Forlog está se organizando. Todo mundo que conhece a gente, que viu a gente no webinar, vai ter um momento lá só para a gente fazer uma festa. Vocês vão conhecer a gente lá. Vou chamar a Marília e o Alexandre para participar do encontrão lá junto com a gente. A gente vai fazer uma festa. Eu não sei como vai ser ainda, mas uma coisa, assim como no QualiCast, vai ter stickers. Isso eu prometo para vocês. Gente, muito obrigada. Eu quero agradecer muito a Marília e o Alexandre por ter vindo aqui, disponibilizado o tempo deles para compartilhar o conhecimento aqui com a gente. E, assim, muito feliz por vocês estarem aí aproveitando esse conteúdo. Espero que tenha inspirado vocês e trazido novas ideias aí para você aplicar na sua empresa. Eu vou mandar os contatos da galera aqui, ok? Então, eu vou mandar o contato da Forlog, vai ter da Marília e do Alexandre. E continua acompanhando a gente. Se vocês quiserem se despedir, pode se despedir. Marília, Alexandre, fica à vontade. Bom, quero agradecer, né, a oportunidade, o pessoal da Forlogic aí, por todo o apoio para a gente realizar esse webinar. E a gente fica super à disposição, como eu falei, a gente tem uma causa, né, que é realmente transformar o Brasil, tornar nossas empresas mais competitivas por meio da inovação. E a gente está super à disposição para trocar ideias, participem do grupo, né, a gente posta conteúdos com frequência, inclusive o pessoal de São Paulo, a gente vai fazer agora um evento no dia 19 de outubro, que é o Dia Mundial da Inovação, né, e brasileiro tem um pouco de síndrome de vira-lata, né, a gente acha que o de fora é sempre melhor, e dia 19 de outubro é o Dia da Inovação, porque em 19 de outubro de 1909 foi a data em que o Santos Dumont andou com seu dirigível em torno da Torre Eiffel. E aí a ONU né, consagrou esse dia, né, em que um brasileiro criou esse feito para celebrar o Dia Mundial da Inovação. Então, a gente vai fazer um evento aqui em São Paulo. Lá no grupo, a gente acabou de postar o link para fazer as inscrições.
E estão todos convidados. Galera de São Paulo pode vir inovar com a gente. E, novamente, olha, é um dia que é instituído pela ONU. Há muito tempo a gente acompanha muitos eventos na Europa e nos Estados Unidos, só que nunca se ouve falar nada no Dia Mundial da Inovação. Malha, você ouve uma notinha de rodapé de Natal. Então, por isso que a gente está trabalhando bastante para trazer algumas palestras. É um evento de meio período, porque vai cair num sábado. Então, a gente quer fazer uma coisa bem descontraída, bem gostosa, simplesmente para trocar muita informação. Porque a gente acredita que só através da troca, e numa troca consciente, é que a gente vai conseguir fazer com que as empresas consigam alcançar patamares maiores, alcançar oportunidades maiores dentro do mercado mundial. Sensacional, gente. Vamos juntos. Vai ter o Dia Mundial da Inovação, Semana Mundial da Qualidade, a gente vai se encontrar lá. Eu vou mandar as informações aí, que esses dois encheram de link aí, prometeram um monte de coisa. Eu prometo que eu vou consolidar tudo e mandar para vocês por e-mail. Eu tenho o e-mail de vocês, não se preocupem. E a gente se vê no próximo mês, eu vou mandar para vocês, vou convidar vocês para o próximo webinar, e depois a gente só se vê no FestQuali, que vai ser muito doido. Com torresmo ou sem torresmo lá no FestQuali? Como é que é? Com torresmo ou sem torresmo? Não, tem que ter torresmo, né? Legal, gente. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Forte abraço. Abraço, Marília. Abraço, Alexandre. E a gente se vê na próxima. Tchau, beijo. Tchau. Obrigado por tudo.